A Imaculada Conceição é a imagem que aparece na segunda leitura. É uma imagem de Nossa Senhora em ordem de batalha, revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. O dogma da Imaculada Conceição, você sabe, Maria não teve o pecado original. Jesus a preservou, Deus Pai a preservou pelos méritos de Jesus na cruz. E a imagem dela é essa que aparece na segunda leitura. Como o padre falou, é uma imagem em batalha. E é por isso que a segunda leitura também fala de batalha. Isso não é à toa em relação ao nosso país. A devoção à Imaculada Conceição, ela chega no Brasil por causa de Portugal. Em Portugal era muito grande a devoção à Imaculada Conceição. O dogma ainda não tinha sido proclamado, foi ser programado só no século XIX. Porém, o povo já tinha grande devoção à Imaculada Conceição. O rei mandou espalhar as imagens da sua coroa, quando houve a invasão muçulmana em Portugal. Por intercessão da Imaculada Conceição é que Portugal venceu e expulsou os muçulmanos de lá. Se não fosse isso, hoje todos nós estaríamos virados para Meca, estaríamos cultuando Maomé. Então espalhou essa devoção em Portugal da Imaculada Conceição. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, essa devoção também se espalhou no povo e se espalhou de modo especial nos negros. De novo, a imagem da Imaculada Conceição, ela original, ela não é negra, ela é branca. Ela é vestida em ordem de batalha, mas se você pegar um quadro da Imaculada ou pegar uma imagem de gesso da Imaculada original, ela vai ser branca. Só que os negros, eles tiveram muita devoção à Imaculada Conceição. Infelizmente, em alguns lugares, os negros não podiam entrar na igreja, não podiam participar da missa, ou ficavam na missa somente para cuidar das crianças, ou cuidar ser ama de leite e tal e coisa. Porém, eles foram se apegando de tal forma à Virgem Maria que foi se espalhando no Brasil várias irmandades dedicadas à Imaculada Conceição. Então foi uma devoção muito forte no povo brasileiro, no povo pobre e de modo especial no povo negro. Quando acontece o milagre da imagem, de resgatar a imagem do rio, é Nossa Senhora dando uma resposta a tudo isso. Alguém esculpiu uma simples imagem, simples de barro, da Imaculada Conceição. Essa imagem, como era de barro, devia ser cor de barro. Talvez ela fosse pintada, mas ela não era negra. Não se sabe quem fez, só se sabe que a imagem quebrou a cabeça e o corpo, em duas partes da imagem. E a pessoa, quando quebrou a imagem, fez o certo. Se você não sabe, quando quebra uma imagem abençoada da sua casa, um terço ou a Bíblia está muito rasgada, o que você tem que fazer? Duas coisas você pode fazer. A primeira é jogar no rio, em água corrente. A segunda é você moe bastante aquela imagem, ou pica a Bíblia bem ralinho, ou quebra o terço de forma que ele tire a estrutura dele, e aí você enterra. Não se coloca imagem ou Bíblia abençoada no lixo. Ou se joga no rio, ou se moe e enterra. Então, como a imagem quebrou, a pessoa jogou no rio e pronto.
quando teve o milagre da pesca milagrosa, como você sabe, não é? Que era necessário que eles pegassem uma quantidade de peixes, e eles não conseguiam pegar nada no rio. Se pegou então as duas partes da imagem. A partir daquilo, houve o milagre ali da pesca. A partir daquilo, então, se colou as duas partes da imagem e foi colocado ela na aldeia, na vilinha, para que todo mundo que passasse ali adorasse a imagem, pedisse a imagem. A imagem, ela, no rio, escureceu. No rio, ela escurece. Tudo aqui é a providência de Deus conduzindo. E de novo, quem que eram os grandes devotos daí da imagem negra, simples ali? O povo negro, o povo simples, o povo pobre. E é por isso que a devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela cresceu muito forte no Brasil, porque antes de tudo, ela conquistou o coração dos pobres, dos pequenos. E aquilo foi milagre atrás de milagre, como a gente sabe, não é? Até hoje, você vai lá na sala dos milagres, você vê o tanto de milagre que tem, e o tanto de milagres que você ouviu já sendo contados sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Só que tudo isso, então, diz muito em relação ao nosso país. A imagem de Nossa Senhora Aparecida é de fato uma chave de leitura para o Brasil, e uma chave de leitura para a vocação do Brasil. Só que uma vocação que está se perdendo. Então, como o padre falou, a imagem, ela é uma profecia, mas ela é também uma correção. Hoje, para nós, a imagem é uma correção. A primeira coisa é você perceber que esse país, e aqui não é ufanismo, né? Ufanismo é quando se exalta demais o país. Aqui é uma realidade, veja bem. Esse país, ele é chave nas coisas que acontecerão nos finais dos tempos. O demônio sabe que ele não pode deixar que esse país se converta. Só que a vocação original desse país é uma vocação à santidade. Esse povo, esse país, ele nasce, primeiro, de uma missa. A primeira coisa que foi feita em território brasileiro foi uma missa. Essa missa, ela já, naquele momento, ela falou daquilo que seria o povo brasileiro. Se você pega o relato da primeira missa aqui no Brasil, você vai ver que os padres, os jesuítas, junto com os portugueses e junto com os índios, construíram o primeiro altar. Eles foram na floresta, guiados pelos índios, e junto com os índios eles trouxeram a madeira para ser realizada a primeira missa. E ali é dito na carta de que o povo português carregava a cruz junto com os índios para a primeira missa aqui no país. A segunda coisa que a gente tem que perceber é que não é à toa que esse país, o primeiro nome desse país foi Terra de Santa Cruz, justamente por esse fato que o padre contou. Então deram o primeiro nome de Terra de Santa Cruz. E aqui é uma vocação. Você já viu o padre dizendo que a gente nunca pode debochar do nosso nome, porque o nosso nome no fundo é uma vocação, um chamado de Deus. O seu nome não foi seu pai e sua mãe que escolheu. O seu nome quem escolheu foi Deus. Ele inspirou o seu pai e sua mãe para colocar o seu nome, de forma que é esse nome que vai ter que estar gravado no livro da vida.
É esse nome que você foi batizado. É esse nome que Deus vai te chamar no dia do seu juízo, na hora da sua morte. Não é com apelido. No livro de Isaías diz que o nosso nome está gravado na palma da mão de Deus. De forma que o nome, então, é uma vocação. A palavra vocação, você sabe, significa chamado. É um chamado. Se o primeiro nome desse país foi Terra de Santa Cruz, então significa que no coração de Deus havia e há uma missão particular para o Brasil. Pensa só, olha a potência que era para a gente ter se tornado um país que é forjado desse tamanho, com todas essas riquezas naturais, com um povo bom, na raiz do seu povo. O povo brasileiro é um povo bom. Quando vem um estrangeiro aqui no Brasil, pode ver, a pessoa fala errado, a pessoa não sabe nada, a gente tenta ajudar a pessoa. Lá fora não é assim não, gente. Lá fora você chama a pessoa nem dá bola para você. Aqui, por exemplo, veja só como o nosso povo é, né? Quando alguém trabalha em loja e dá 6 horas assim, 6h10, e a pessoa está olhando ali, tal e coisa, o vendedor, ele espera, não é? Ele espera o cliente ali e tal, papapá, com educação. Lá fora não é assim não. Deu 6 horas, ó, você tem que ir embora. Não tem ajuda, não tem auxílio, não tem a resposta que a gente tem em relação à pessoa de cada um. Da onde que veio isso? Da nossa fé cristã vinda dos portugueses. Desde o início, então, essa nação nasce com essa missão de ser terra de Santa Cruz. Se era para ser terra de Santa Cruz, e era para ser uma missão, um lugar de evangelização, então pensa só, se esse país tivesse desde o início vivido a sua vocação à santidade. Você já pensou o que seria o Brasil se esse país, se de verdade Jesus fosse o Senhor desse país? Você já pensou o que seria o Brasil diante do mundo se de fato o Brasil fosse a terra de Santa Cruz? Não adianta, às vezes a gente vê por aí, não é? Em várias cidades tem, não é? No portal da cidade de entrada, Jesus é o Senhor da cidade tal. Será que é? Não é, é só uma frase. Porque se fosse, ninguém segurava o Brasil, gente. E aqui não é só economicamente, mas também na via de santidade. Porque essa terra, ela foi sonhada por Deus como uma fábrica de fazer santo. É necessário que, no coração de Deus, era necessário que houvesse um lugar que produzisse santidade e resistência ao anticristo, ao mal, ao demônio, de tal forma que fosse capaz de segurar o mundo todo. E o demônio sabe disso, e é por isso que o demônio esculachou esse país, e é por isso que a gente está nessa situação. Porque quando a gente não segue a nossa vocação, o que produz é tristeza, desânimo e morte. O fato de você ver essa miscigenação do nosso povo, gente, essa mistura do nosso povo entre brancos, negros e índios, quando a princesa Isabel faz a sua carta da libertação dos escravos, ela diz isso. Ela fala assim, que Deus sonhou com esse povo igual, com todos sendo iguais diante de Deus,
como uma prévia do que vai ser no céu, independente da cor da pele. Porém, olha o que virou. A corrupção foi se instaurando, e aqui a corrupção, gente, não ache você que a corrupção só em Brasília, ou só no Rio de Janeiro, antes de ser Brasília, né? Era a capital, uma das capitais. A corrupção, ela está na base. Nós, brasileiros, somos um povo corrupto. Essa corrupção, ela chega de duas vias. A primeira é uma via do cotidiano, uma corrupção cotidiana. A gente quer levar vantagem em tudo. A gente não é fiel nas pequenas coisas, seja no trabalho, enrolando no trabalho, não fazendo o que tem que fazer no trabalho. As corrupções no mundo, em que um corta a fila do outro, um corta o sinal do outro, ninguém está aí para o que está vindo atrás, para o outro que está vindo atrás. E aquilo que era para de fato ser uma vivência do Evangelho, fez do povo brasileiro um povo profundamente egoísta, um povo profundamente individualista. O termômetro disso é o trânsito. Veja o trânsito como que é. Isso fez na história com que essa corrupção, essa instauração da corrupção fosse se alargando, e foi chegando em todas as camadas sociais. Nem pobre nem rico é santo nesse país. De forma que a segunda corrupção é pior ainda, que é a corrupção do Evangelho, da vocação. No Brasil, não é o Evangelho, a palavra de Deus, que rege esse povo. Há muito discurso fake diante daquilo que esse país se tornou. Olha, o Brasil é o país mais cristão do mundo. Não é. Não é, gente. A gente tem uma multidão de pagão batizado, de pessoas que, por exemplo, só vem na missa no dia da Aparecida, só vem na missa no dia do batismo, no casamento, e aí diz que segue a Deus, que ama a Deus, que é temente a Deus. Mas se eu não sigo os mandamentos de Deus, então eu não sigo a Deus, eu estou sendo corrupto diante daquilo que Deus fala. Deus não deu autoridade nem para mim, nem para o diácono, nem para você desabonar uma ordem que Ele deu. A mentira era pecado quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, é pecado agora. Não é porque todo mundo está mentindo no que deixou de ser mentira. O sexto mandamento, o pecado sexual, o pecado contra a castidade, era pecado quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e continua sendo pecado. Mas olha o que virou. Olha a corrupção moral do nosso povo em relação ao que virou o carnaval, as drogas. Quem aqui não tem ninguém na família que está viciado em droga, em bebida? A luxúria, a bebida, o adultério. Olha o que virou esse país. Quem aqui pode falar assim que na minha família todo mundo está casadinho na igreja, bonitinho como Deus manda? Olha o que virou. Ninguém se importa mais com o casamento. Mas será que passou? Será que a fala de Jesus, ninguém separa o que Deus uniu, passou?
Será que eu tenho autoridade de apagar essa frase? Olha o que estão fazendo, querendo fazer com a família, querendo igualar qualquer tipo de relacionamento como se fosse família. Mas aonde que está isso na Bíblia? De forma que o Brasil, ele se perdeu de tal forma que ele busca sempre pegar o pior de cada país. Você já reparou? O que tem de pior em cada país a gente quer copiar. E é isso que transformou esse país naquilo que a gente está vivendo hoje. Porque, de novo, gente, esse país tinha tudo para agradar o coração de Deus. Só que a coisa ainda pode piorar. Você olha para a sociedade, para as faculdades, para a mídia, para aquilo que você escuta aí fora, você repara que essa corrupção agora chegou num ponto de afronta a Deus. Essa nação, ela está afrontando Deus já. E aqui é coisa para a gente ficar atento. Se você pegar no Antigo Testamento, quando o povo de Israel afrontou Deus, uma hora ou outra, a ira do Senhor apareceu. E nós, enquanto nação, estamos brincando com essa ira santa. Você vê, cada um faz o que quer da sua vida, não é? Mas aqui do nosso lado, você está vendo o que está rolando aí? Essa festa aí, não é? O pessoal não respeita quem mora aqui, não respeita a estrutura, não respeita o corpo próprio, não respeita o corpo do outro, porque ninguém lá foi lá para rezar, não é? A estrutura de pecado que foi montada em cima disso, que gastou milhões e milhões e milhões, e você sabe a nossa canseira que é para poder, por exemplo, às vezes reformar uma igreja. Mas só esse negócio que está rolando aqui é um sintoma de que, presta atenção, que você já é resto. Você que quer buscar Deus já se tornou resto. E um resto malemar ainda, porque você sabe como você vive a sua fé. Se fosse um resto firmeza, igual Santo Antônio, Santo Agostinho, São Benedito, mas você sabe que esse resto ainda está mole. Só que, de novo, a coisa, do jeito que ela anda, ela vai piorar, gente. Se esse país não se converter, e deixa eu dizer para você, se aprovarem um aborto no Brasil, o Brasil vai virar um inferno. Se a princesa Isabel, você sabe que ela tem um processo de ser beata, de ser santa, não é? A escola escondeu as coisas que a princesa Isabel fez. Quando ela estava aquele impasse para ver se ela seria a imperatriz do Brasil, olha só, não é? Uma mulher comandando o Brasil no século XIX, não deixaram. E aí a turma, as ideologias de hoje vem falar um monte de bobagem aí, mas enfim, quando estava, os jornais falavam que não dava para colocar a princesa Isabel no comando porque ela era muito católica. Se lá ela diz que o nosso país tem uma vocação nessa mistura e nessa convivência fraterna de ser um exemplo ou um rascunho do que vai ser o céu, se o aborto passar, isso aqui vai ser rascunho do inferno. O Papa João Paulo II vai dizer que cai sobre o casal e sobre um país que é a favor do aborto.
cai uma maldição em cima desse povo. Para o demônio, ele quer que aconteça, porque não é somente o pecado do aborto. O aborto é tão grave, gente, é só você perguntar para qualquer padre exorcista. O aborto é tão grave que, além da gravidade dele, ele abre a porta, cada vez mais ele alarga a porta do inferno, para o inferno aparecer aqui na nossa terra, para cada vez mais o demônio sambar aqui. Ou seja, quanto mais aborto, mais pecado grave, e de modo especial, quanto mais aborto, mais se fortalece a ação do anticristo, mais se prepara a ação do anticristo. Então é por isso que o demônio fica forçando a barra nisso. Você sabe que a ONU está pressionando o país para legalizar o aborto. Fica esperto, gente, com essas questões aí de Unicef. Fica dando dinheiro para Criança Esperança, você não sabe para onde vai. Agora presta atenção, é chave que nós, enquanto país, a gente esteja alienado com carnaval, com futebol, com droga, porque a resistência era para ser esse país, a fábrica de santo era para ser esse país. Quando você olha e vê o mundo como é que está, gente, tem dia que eu saio, que eu vou assim dar unção dos enfermos, vou fazer exéquias, vou por um milagre, vou no banco, né? Quer ver um negócio que eu detesto, ir no banco, mas tem dia que não tem jeito, tem que ir, né? Eu quero voltar logo, gente, que eu não aguento de ver a malícia e a maldade que instaurou na rua. Todo mundo olha desconfiado um para o outro, todo mundo olha esperando que o outro vai fazer algo para você a qualquer momento, de forma que quando você olha toda essa estrutura na escola, olha que virou a escola, gente. O que virou a escola? O que virou as faculdades? O cara fica 4, 5 anos numa faculdade, sai com um diploma na mão sem saber nada, porque passou 4, 5 anos zoando. Olha esses médicos como tem saído, engenheiro, tudo sem saber nada, porque passa zoando lá, passa na bagunça. Isso quando vem ainda cheio de razão, querendo corrigir Deus, corrigir a igreja, corrigir a Bíblia. Quando você olha para tudo isso, a primeira coisa que você pensa é: nós estamos ferrados. E nós estamos mesmo. Eles não têm mais vinho. O nosso país não tem mais vinho, gente. Não tem. Só tem uma pessoa que é capaz de reerguer esse país: a pessoa de Jesus Cristo. Não é político fulano, não é político beltrano. Para de se enganar. No fundo, são dois braços da maçonaria do anticristo. É favorável para eles que você fique brigando entre família, ser de esquerda ou de direita. O Brasil não precisa de esquerdista, o Brasil não precisa de direitista, o Brasil precisa de gente santa. Só tem um jeito de melhorar esse país: a gente se decidir a ser santo. Somente Jesus é capaz de ressuscitar esse país, de dar um vinho novo. Para isso, a gente não sabe o que faz, é ou não é? Por isso, Deus nos deu uma mãe. No coração de Deus não é à toa que Nossa Senhora foi dada ao povo brasileiro. É justamente para que a gente peça para que ela interceda. Pede para Jesus: a minha família não tem mais vinho, a minha casa
não tem mais vinho. Eu não tenho mais vinho. Esse país não tem mais vinho. Entrega para ela, gente. Meus irmãos, abra seu ouvido que o padre vai falar. A coisa vai pegar daqui para frente. Se você acha que você já é pouco, aquilo que o padre falou do resto, se prepare que vai sobrar ainda menos. Porque quem tiver mole não vai aguentar. O mundo, o padre cansa de falar isso, não cansa de falar isso. O mundo se prepara para perseguir cristão. Daqui a pouco você vai ser um fora da lei, porque segue os mandamentos. Daqui a pouco você não vai encontrar missa. Aproveite, participe, comungue o máximo que você pode. Quando a gente falava isso na pandemia, ninguém dava bola. Você ficou 2 anos sem Páscoa. 2 anos sem Páscoa. Muita gente não se importou. Muita gente não voltou. Olha o processo que virou. A Páscoa virou o dia do coelhinho. O Natal, o dia do Papai Noel. E o dia de Nossa Senhora Aparecida virou o dia da criança. De forma que, se fechar, muita gente não vai se importar. Essa turma que está lá na balada, lá na zoeira, ela não vai se importar se fechar a igreja se não tiver missa. Mas aqui é que entra. Quando fechar a missa, quando você não achar a missa, a Eucaristia, você vai ter que estar nas mãos dela. Porque o terço de família não precisa de padre. Para rezar o terço não precisa de padre. E é isso que é capaz de salvar esse país, gente. Se a gente for para Jesus pelas mãos da Virgem Maria. A gente precisa pedir e muito para que esse povo evangélico acorde e se volte para a verdadeira igreja. Porque se de fato eles também não acordarem, não vão aguentar. Não venha falar com esse negócio de aceitei Jesus, que não sei o que lá, porque se ela não estiver junto, não vai aguentar. Você viu a segunda leitura, ela vem vestida como em ordem de batalha, como exército. Você viu que houve uma guerra entre o dragão e a mulher, e o dragão vomitou sujeira em cima da mulher. Esses irmãos que ficam falando mal da Virgem Maria estão fazendo o papel do dragão, vomitando coisa em cima da Virgem Maria. Porque ela é o instrumento, ela e São Miguel vão ser o instrumento dos últimos dias. Está aqui no Apocalipse. A turma precisava, falando tanto da Bíblia, precisava ler direito a Bíblia. Agora você escuta o que o padre vai falar. Eu vou falar como dever de consciência. Eu vou falar para que no dia do juízo Deus não me cobre. E você vai acolher como uma ordem de Deus pela boca do padre. A partir de hoje, você precisa rezar o terço todos os dias. De modo especial, se puder, em família. Se você vai acolher ou não essa ordem que Deus está dando pela boca do padre, aí é problema seu. Aí no dia do juízo você apresenta os seus argumentos. Porque na hora do dia do seu juízo vai aparecer lá essa frase que o padre está falando. Acorde. O demônio quer destruir sua vida, quer destruir sua família, quer destruir esse país. O primeiro passo é missa, Eucaristia, confissão. Mas veja, daqui a pouco vai faltar. E é por isso que o segundo passo, e é isso que o Padre está mandando agora, é você rezar o terço todo dia. Eu garanto, se você rezar o terço todo dia,
você não vai para o inferno. Não é promessa minha, é promessa dela. O que falta para a gente é vergonha na nossa cara, é largar de ser corrupto. Como o padre falou, a gente é corrupto também na vida espiritual. Por quê? Depois, hoje não, a hora que é corrupção isso, gente. A corrupção é quando você rouba algo de alguém que é devido. É devido a Deus, a Virgem Maria, a prática do Santo Terço. Só o terço pode salvar esse país. Só ela pode interceder por nós. Nem que ela chegue diante de Jesus. Você viu o texto? Não com talha cheia de água, mas com talha cheia de lágrimas dela. Porque ela chora quando o filho seu é injustiçado, é perseguido. Ela chora. A ordem é essa, gente. Acolhe quem quiser. A ordem está dada. O padre está falando aqui como boca de Deus. A partir de hoje, reza o terço todo dia. Quanto tempo demora para você rezar o terço, gente? 2 horas? 20 minutos. Quem falar que não tem 20 minutos para rezar o terço está mentindo. É sinal de que não é prioridade para você. Tempo é questão de prioridade. O que for prioridade na minha vida, eu vou ter tempo. Se a minha prioridade, por exemplo, é ser médico, eu vou gastar tempo lá estudando. Se a minha prioridade é ser fortão, eu vou gastar tempo lá na academia. Mas se a prioridade minha é Deus, eu tenho que ter tempo para Deus. Eu tenho que ter 20 minutos pelo menos para pedir para Nossa Senhora trazer vinho novo de Jesus na minha vida. Ainda tem solução. A festa de casamento estava sem solução. Ainda tem solução. Mas essa solução, a providência divina quis que passasse pelas mãos de Nossa Senhora. Aguenta firme, porque dias difíceis virão. Se a gente não tiver com ela, a gente não vai aguentar. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso,